Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Diego e você está no canal Firme Fundamento. Essa já é a nossa terceira aula falando a respeito do tema idolatria. E se você não assistiu às duas primeiras aulas, eu vou deixar no card em cima do vídeo as outras aulas para que você também possa assistir. Na primeira aula nós fizemos uma breve introdução a respeito do assunto, a respeito do que é idolatria. Falamos sobre o nosso conteúdo programático, ou seja, quais seriam os temas que nós trabalharíamos em cada aula. No total serão 7 aulas. Na aula de número 2, nós falamos sobre o que é um ídolo. E hoje, então, nós vamos trabalhar sobre o tema o que é a idolatria. Assim como a pergunta que nós respondemos na aula anterior, o que é um ídolo, parece óbvio também a resposta a respeito do que é a idolatria. Normalmente você, quando pensa em idolatria, você já pensa em imagens de escultura, você pensa em diversas religiões que adoram outros deuses, religiões que adoram animais, religiões que adoram o próprio homem, mas a idolatria ela vai muito além daquilo que nós temos desse entendimento comum sobre o assunto. Então vamos para a nossa aula de hoje. O que é idolatria? O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é o texto que eu vou dar destaque hoje. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, fala a respeito dos 10 mandamentos e o versículo 5, especificamente, fala sobre não as adorarás. Eu destaquei a palavra adorarás porque ela tem uma ligação com o tema da idolatria. Quando Deus fala para que o povo de Israel não adorassem as imagens, ele literalmente estava dizendo para que o povo não se inclinasse diante dessas imagens. Então a palavra adorar é você se inclinar diante de uma imagem ou se inclinar diante de algo. Vale ressaltar que os 10 mandamentos tratam especificamente a respeito da idolatria de imagens, porque esse era um contexto onde o povo de Israel, o povo de Deus, estava inserido naquela época. Mas vale ressaltar que a idolatria ela não se limita somente, e eu tenho falado isso durante todas as aulas, a idolatria ela não se limita somente a se curvar, a se inclinar diante de ídolos que são físicos. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, não as adorarás, literalmente significa não se incline diante dessas imagens. A idolatria, além de você se inclinar, você está prestando honras a algo. E quando nós falamos de prestar honras, normalmente se presta honras para alguém que você reconhece que tem superioridade sobre a sua própria vida. Então a questão central da idolatria é o fato de que você está considerando algo superior a você. Champlin diz o seguinte: a idolatria consiste na adoração a algum falso deus ou a prestação de honras divinas ao mesmo. Então, quando nós falamos sobre idolatria, nesse sentido de você se inclinar, de você prestar honras, você está reconhecendo aquele ídolo como sendo superior a você e você está reconhecendo que aquele ídolo, ele é um deus sobre a sua própria vida. Isso é a idolatria. Nós podemos fazer um paralelo da seguinte forma, e nós falamos isso na nossa aula de introdução. O ídolo, ele é o objeto da idolatria. A idolatria é a atitude pela qual uma pessoa toma de se inclinar diante desse ídolo, diante desse objeto. Vale ressaltar, né? Novamente, o objeto não significa somente imagens de escultura. A idolatria, ela é você se inclinar diante de algo, reconhecendo que aquilo é superior a você e prestando honras que deveria ser dadas somente ao Senhor. Isso é o significado, isso é o contexto da idolatria. Ainda, a idolatria, além de ser você se inclinar e prestar honras a algo, a própria palavra idolatria indica um serviço, um trabalho. Na aula passada, quando nós falamos a respeito do que é um ídolo, nós falamos que um ídolo, ele é um senhor na vida daquele que se prostra diante dele. E mostramos que, embora um ídolo seja feito de barro, seja feito de ouro, de prata, de madeira, de ferro, ainda assim um ídolo exerce uma influência sobre a vida daquele que está por trás da idolatria. Falamos também sobre o que é um ídolo, mostrando que um ídolo é uma entidade demoníaca, ou seja, o próprio diabo está por trás
de um ídolo. E é por isso que quando nós falamos sobre o que é a idolatria, é importante entender que a idolatria é um serviço, um trabalho prestado a algum ídolo. E nós temos os ídolos físicos, que são mais comumente abordados quando se fala sobre a idolatria. Quando alguém faz a pergunta sobre o que é idolatria, normalmente a resposta que se tem é que idolatria é você se curvar diante de um ídolo físico. Porém, a idolatria, ela é um serviço, um trabalho prestado não somente a ídolos físicos, mas principalmente ídolos do nosso próprio coração. O texto de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3 ao versículo 5, nos diz o seguinte: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e nem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Observe o tanto que é interessante o texto de Ezequiel, porque quando você lê o Antigo Testamento, normalmente você tem a ideia de que os ídolos eram apenas ídolos físicos. Israel se prostrava diante de Baal, Israel se prostrou diante de Astarote, Israel se prostrou diante do deus Ápice, que era aquele bezerro de ouro de Êxodo capítulo 32. Então, normalmente, quando se fala de idolatria no Antigo Testamento, nós pensamos a respeito de ídolos que são físicos. Mas observe, o próprio Deus está falando para o povo de Israel que eles levantaram ídolos dentro do seu próprio coração. Então, os ídolos não são apenas ídolos físicos, mas ídolos que nós criamos no nosso próprio coração. E é aí que mora o grande perigo da idolatria. Porque quando nós falamos de idolatria, nós já pensamos em imagens, nós já pensamos da seguinte forma: mas eu não sou idólatra porque eu não me prostro diante de uma imagem. Mas a Bíblia é muito clara: ídolos não são apenas físicos, ídolos não são apenas imagens, ídolos não são apenas esculturas, mas ídolos nós também podemos criá-los em nosso próprio coração. Então o que nós podemos concluir de todas essas coisas? Nós precisamos cuidar do nosso coração com respeito à idolatria. O povo de Israel, mesmo que não estivessem se prostrando diante de falsos deuses, por várias vezes e por várias passagens nas Escrituras, nós percebemos que o povo adorava outros deuses que foram criados dentro dos seus próprios corações. Eu quero dar um exemplo no Novo Testamento. O povo de Israel, mesmo que não se curvasse diante de imagens, mesmo que eles não tivessem mais afundados na adoração a Baal, a Astarote, como foi no Antigo Testamento, ainda assim eles idolatravam as suas tradições. Ou seja, a tradição eles haviam colocado acima do próprio Deus. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe que o Senhor Jesus, ele não era contra as interpretações dos fariseus com respeito à lei, mas ele era contra as suas tradições. Ele era contra o povo colocar as tradições acima da própria lei e acima do próprio Deus. Isso era um tipo de idolatria que o povo de Israel no Novo Testamento se envolvia, embora eles não se curvassem diante de ídolos físicos. E é por isso que nós precisamos cuidar do nosso próprio coração. Nós falaremos um pouco mais sobre esses ídolos físicos nas próximas aulas, mas já é importante adiantar que nós também temos diversos ídolos que nós criamos em nosso coração, e nós precisamos cuidar do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração, como nós lemos na aula passada, falando a respeito daquela citação de João Calvino, ele disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Portanto, nós precisamos cuidar dos nossos corações, porque o nosso coração ele cria ídolos e coloca esses ídolos acima do próprio Deus. E lembrando, se você não assistiu às nossas aulas anteriores, você pode entrar na nossa playlist do nosso canal com as aulas sobre o tema da idolatria e assistir às aulas anteriores. A aula de número 1 nós fizemos uma breve introdução sobre o tema da idolatria. A aula de número 2 nós falamos sobre o que é um ídolo e hoje sobre o que é idolatria. A próxima aula nós abordaremos o tema o que é um idólatra. Então, não perca as próximas aulas. Que Deus assim nos abençoe.